Durante anos eu fui o detalhe esquecível nas festas de fim de ano. Enquanto minha família brindava em mesas fartas, eu sobrava no silêncio da minha própria vida, ignorado por aqueles que deveriam me amar. Mas o jogo mudou quando o sucesso financeiro me permitiu comprar um refúgio de luxo no litoral paulista. O que eles não esperavam era que, ao tentarem roubar o meu santuário com mentiras e chaves falsas, eles estariam caminhando diretamente para uma armadilha meticulosamente preparada. Esta não é apenas uma história sobre uma casa de praia. É sobre o momento em que o filho invisível finalmente decidiu ser visto da forma mais implacável possível. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de panetone barato e o som abafado de fogos de artifício ao longe sempre foram, para mim, os gatilhos de uma melancolia profunda. No Brasil, o Natal é sinônimo de mesa farta, barulho de risadas e o calor sufocante de dezembro, mas na minha vida, essa data era o monumento anual ao meu próprio apagamento. Eu me chamo Caleb. Durante 30 anos eu fui o filho do meio, que ninguém lembrava de colocar na lista do amigo secreto, enquanto minha mãe, Dona Araci, desdobrava-se para cozinhar o lombo recheado favorito do meu irmão mais velho, Thales, e meu pai, Genival, passava horas escolhendo o melhor vinho para celebrar as conquistas da minha irmã caçula, Larissa. Eu era apenas o rapaz que levava as cadeiras de plástico para o quintal e comia as sobras na cozinha, quase sempre em pé. Eu me lembro especificamente do Natal de 3 anos atrás. Estávamos na casa antiga da família, na zona leste de São Paulo. O calor era opressivo. O asfalto da rua parecia derreter sob o sereno da noite. Eu havia acabado de ser promovido a diretor de segurança cibernética em uma multinacional. Uma conquista que me custou noites em claro e uma gastrite nervosa. Cheguei animado, com presentes caros na mochila. Quando entrei na sala, o silêncio que se seguiu à minha chegada não foi de surpresa, mas de desconforto. E, Caleb, a gente achou que você ia passar com algum amigo, disse Thales, ajustando o ar-condicionado portátil que ele mesmo não tinha pago. Não havia lugar para mim na mesa principal. Minha mãe nem sequer tinha posto um prato a mais. Comi um resto de arroz com passas num prato de sobremesa, ouvindo-os planejar uma viagem de ano novo para a qual eu, obviamente, não fui convidado. Ali, no meio do suor e do descaso, algo dentro de mim se quebrou de forma definitiva. Eu não briguei, não fiz cena. Apenas decidi que, se eu era invisível para eles, usaria essa invisibilidade a meu favor. Passei os 2 anos seguintes mergulhado no trabalho e em investimentos agressivos, enquanto eles me mandavam mensagens esporádicas apenas para pedir dinheiro emprestado ou perguntar se eu poderia dar uma carona para Larissa até a faculdade. Eu estava construindo um império silencioso. Eu mudei de apartamento, troquei de número de telefone, passando o novo apenas para emergências que eles nunca usavam, e foquei no meu objetivo final, o meu próprio santuário. Em outubro deste ano, eu finalmente realizei o que parecia um sonho impossível. Comprei uma mansão em um condomínio fechado de altíssimo padrão, em Iporanga, no Guarujá. Era uma construção moderna, de vidro e aço, encravada na Mata Atlântica e com uma vista cinematográfica para o mar turquesa. O som ali não era de brigas por herança ou reclamações de boletos, mas do quebrar das ondas e do canto dos pássaros. O ar era salgado e fresco, um contraste gritante com a poluição cinzenta da capital. Eu paguei cada centavo à vista, fruto de bônus de performance que minha família nem imaginava que existiam. O problema começou quando a vaidade falou mais alto que a minha prudência. Em um momento de fraqueza, ou talvez de um desejo inconsciente de ser notado, postei uma foto da vista da minha piscina infinita no Instagram. Eu não marquei a localização, mas o luxo era óbvio demais para passar despercebido. Em menos de 10 minutos, meu celular, que costumava ser um deserto de notificações familiares, começou a explodir. Caleb, que lugar é esse? Perguntou Larissa. Filho, que orgulho! Por que não avisou a gente dessa conquista? Escreveu Araci,
com uma falsidade que chegava a arder nos olhos. Irmão, o Natal deste ano tem que ser aí, hein? A família merece um descanso nesse nível, mandou Thales, já se sentindo o dono do pedaço. Eu visualizei e não respondi. O silêncio foi a minha resposta. Eu já tinha meus próprios planos. Decidi que passaria o Natal sozinho naquela casa, desfrutando da paz que eles nunca me deram. Contratei uma equipe de segurança privada para monitorar as câmeras 24 horas por dia e instalei um sistema de automação residencial de última geração. Se eles achavam que poderiam simplesmente aparecer e ocupar o meu espaço como sempre fizeram com as minhas coisas na infância, eles estavam redondamente enganados. Na semana que antecedeu o Natal, as mensagens tornaram-se exigências. Genival me ligou com uma voz autoritária que ele só usava quando queria algo. Caleb, já. Fechamos o aluguel da van. Vamos descer eu e sua mãe, seus irmãos e os primos da Araci. Prepare os quartos. Chegaremos dia 24 pela manhã. Eu escutei cada palavra, sentindo o suor frio da raiva percorrer minha espinha. A audácia deles era sem limites. Eles não perguntaram se podiam. Eles decretaram. Pai, eu disse, com uma calma que escondia a tempestade, eu não vou receber ninguém. Essa casa é o meu refúgio e eu quero privacidade. Passem o Natal onde vocês sempre passaram. Eu estou bem sozinho. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por uma explosão de indignação. Chamaram-me de egoísta, de filho desnaturado. Disseram que o dinheiro havia subido à minha cabeça. Minha mãe chorou ao fundo. Um choro teatral que eu conhecia bem. Desliguei o telefone e bloqueei todos. Mas eu conhecia o DNA daquela gente. Eles não aceitariam um não como resposta, especialmente quando havia luxo envolvido. O que eles não sabiam é que eu estava monitorando cada passo deles. Através de um conhecido em comum, soube que Thales tinha conseguido o contato de um chaveiro clandestino e que Larissa estava forjando um contrato de usufruto, alegando que eu era incapaz e que a casa deveria ser gerida pela família. Eles não queriam apenas visitar, eles queriam tomar o que era meu. No dia 23 de dezembro, recebi um alerta no meu celular. O sistema de geofencing que instalei no perímetro do condomínio detectou um veículo cadastrado em nome de uma locadora de veículos vinculada ao CPF de Thales se aproximando da portaria principal. Eles tentaram entrar pela porta da frente, mas foram barrados pela segurança rigorosa do condomínio, já que eu não havia deixado autorização. Eu assisti pelas câmeras, do conforto do meu sofá, enquanto eles discutiam com o porteiro, gesticulando freneticamente. Vocês não entendem. Nós somos a família do proprietário. Ele perdeu as chaves e nos pediu para vir abrir, gritava Larissa, balançando um papel que, de longe, parecia um documento oficial, mas que eu sabia ser uma fraude grosseira. Eles foram escoltados para fora da área da portaria, mas eu sabia que não desistiriam. Eles conheciam uma trilha lateral, uma antiga passagem, de pescadores que levava aos fundos de algumas propriedades. Eu vi, através das câmeras térmicas infravermelhas, o grupo se esgueirando pela mata fechada ao cair da noite. Eram 6 pessoas, carregando malas e a arrogância de quem se sente dono do mundo. Eles achavam que a casa estaria vazia, que eu teria saído para jantar ou que estaria dormindo. O que eles não esperavam era que eu não estava sozinho. No interior da sala escura, 3 oficiais da polícia militar, amigos de longa data que eu havia convidado para um serviço especial, aguardavam em silêncio. As luzes da casa estavam todas apagadas, o som apenas do vento soprando nas frestas das janelas de vidro. Eu segurava o meu tablet, observando o ícone de Thales se aproximar da porta de serviço dos fundos com uma gazua e um pé de cabra. O meu coração batia forte, não de medo, mas de uma antecipação gélida. O Natal finalmente seria inesquecível, mas não da forma que eles imaginaram. O ar da noite no litoral estava carregado. Não era apenas a umidade pesada que precedia uma tempestade de verão, mas uma eletricidade invisível que parecia zumbir na pele. Da poltrona de couro italiano onde eu estava sentado, no centro da sala escura, eu conseguia ouvir o som rítmico das ondas quebrando na Praia das Conchas. Lá embaixo, era um som que deveria trazer paz, mas naquela noite
Ele servia apenas como metrônomo para o desastre iminente que minha própria família estava orquestrando. O cheiro de maresia misturava-se ao odor metálico do sistema de ar-condicionado central, um frescor estéril que contrastava com o suor e a lama que eu sabia que meus parentes estavam acumulando naquela trilha de pescadores. Através das câmeras de segurança projetadas na tela do meu tablet, eu os via como espectros esverdeados na visão noturna. Thales liderava o grupo, segurando um facão de mato para abrir caminho na vegetação densa que protegia os fundos da propriedade. Ele estava ofegante, a camisa de linho, provavelmente comprada com algum dinheiro que ele o pegou emprestado do meu pai, estava ensopada e grudada ao corpo. Atrás dele, Larissa reclamava baixinho. O som captado pelos microfones externos era um chiado de irritação. Ela tentava equilibrar uma mala de rodinhas em um terreno de terra batida e raízes expostas. Uma imagem patética de ganância deslumbrada. Meus pais vinham logo atrás, Genival apoiando Aracy, que fingia uma fragilidade que nunca teve quando se tratava de exigir minha atenção para as tarefas domésticas. Cuidado com esse degrau, Aracy. Quando entrarmos, você vai ver. Esse lugar vale cada centavo que esse moleque nos sonegou. Ouvi a voz de Genival pelo alto-falante do tablet. O tom era de posse. Uma autoridade distorcida que me dava náuseas. Eles realmente acreditavam que tinham direito ao meu suor, à minha renúncia, às noites de insônia que passei construindo minha carreira, enquanto eles faziam churrascos nos quais eu era apenas o encarregado de limpar a grelha. Os policiais ao meu lado permaneciam em silêncio absoluto. Eram homens que eu conhecia há anos, profissionais, que sabiam o valor da discrição. O sargento Rocha, um homem de pele curtida e olhos vigilantes, apenas assentiu para mim. Ele segurava uma lanterna tática de alta potência, pronta para rasgar a escuridão. O plano era simples, esperar que eles rompessem a barreira física da casa. No momento em que usassem o pé de cabra ou o chaveiro clandestino para violar a integridade do meu lar, o crime estaria configurado. Não seria apenas uma discussão de família, seria uma invasão de domicílio qualificada, com tentativa de estelionato devido aos documentos falsos que eu sabia que Larissa carregava em sua bolsa de grife falsificada. Ouvi o primeiro estalo metálico. Thales estava na porta de serviço, aquela que dava acesso à área da churrascaria gourmet. O som do metal forçando a fechadura de alta segurança ecoou pelo hall vazio como um tiro. Eu senti uma pontada de tristeza, um resquício daquela criança que um dia esperou por um abraço no Natal, mas a enterrei sob camadas de gelo racional. Eles não eram convidados, eram invasores. Quase lá, gente. O desgraçado deve estar dormindo no andar de cima, com o ar no máximo. Nem vai ouvir a gente entrando, sussurrou Thales, a voz carregada de uma arrogância que me fazia querer rir. Mais um estalo seco, seguido pelo som de madeira lascando levemente. A porta cedeu. O grupo entrou em fila, a respiração pesada e o cheiro de mato e suor invadindo o ambiente climatizado. Eles não acenderam as luzes, temendo me acordar. Usavam as lanternas dos celulares, cujos feixes de luz trêmulos dançavam pelas paredes de mármore e pelas obras de arte que eu havia selecionado com tanto cuidado. Eu os via pelo reflexo nos vidros escuros. Pareciam ratos vasculhando uma despensa. Meu Deus, olha o tamanho dessa TV, sussurrou Larissa, já tocando no painel de LED com seus dedos sujos. Isso aqui paga todas as minhas dívidas do cartão de crédito e ainda sobra para a viagem para a Europa. Shhh, fica quieta, Larissa, ralhou Aracy. Primeiro vamos subir e garantir que o Caleb assine os papéis. Se ele se recusar, Genival, você já sabe o que fazer. Diga que ele está surtado, que não tem condições de morar sozinho e que a família vai assumir a tutela para o bem dele. E aquelas palavras foram o veredito final. Não havia volta. Eles estavam ali para me declarar louco, para me roubar a dignidade em troca de metros quadrados frente ao mar. Levantei-me da poltrona lentamente, o couro rangendo de forma quase imperceptível. Os policiais se posicionaram. Com um toque no meu tablet, ativei o comando de cena de intrusão. Em um milissegundo, a escuridão foi substituída por uma claridade cegante. Todas as lâmpadas de LED da sala,
ajustadas para o brilho máximo, acenderam simultaneamente. O sistema de som, distribuído por toda a casa, disparou um alarme ensurdecedor de 120 decibéis, alternando com luzes estroboscópicas que desorientariam qualquer um. O pânico foi instantâneo. Vi Tales cair para trás, tropeçando na própria mala, enquanto Larissa soltou um grito agudo que foi engolido pelo som das sirenes. "Parados! Polícia! Mãos onde possamos ver!" A voz do sargento Rocha trovejou, sobrepondo-se ao caos. As lanternas táticas dos oficiais focaram nos rostos pálidos e suados da minha família. Eles estavam congelados, como animais pegos pelos faróis de um caminhão em uma rodovia escura. Eu caminhei calmamente em direção a eles, saindo da penumbra do corredor lateral. O silêncio voltou a reinar quando desliguei o alarme pelo celular, deixando apenas o som ofegante das 6 pessoas que, até poucos minutos atrás, planejavam minha ruína. Olhei para minha mãe, que tentava esconder o rosto com as mãos, para meu pai, cuja expressão de autoridade havia derretido em uma máscara de puro terror, e para meus irmãos, que pareciam subitamente muito menores do que as lembranças que eu guardava deles. "Caleb, filho, o que é isso? É uma brincadeira?" gaguejou Araci, tentando forçar um sorriso que resultou em um esgar de pavor. Ela deu um passo à frente, mas o oficial barrou seu movimento com o braço firme. "Não, mãe. A brincadeira acabou no momento em que vocês usaram um pé de cabra para entrar na minha casa." Respondi, minha voz saindo fria e plana, desprovida de qualquer emoção. "Tales, solta essa ferramenta no chão." Agora, Tales obedeceu, o metal batendo no chão de porcelanato com um som lúgubre. Larissa apertava a bolsa contra o peito, os olhos arregalados, procurando uma saída que não existia. As janelas estavam trancadas pelo sistema central e a única porta aberta estava bloqueada pelos oficiais. "Nós só queríamos fazer uma surpresa, passar o Natal juntos, como uma família de verdade", exclamou Genival, recuperando parte da sua voz grossa, embora suas mãos tremessem visivelmente. "Você nos ignorou, nos bloqueou. O que esperava que fizéssemos? Esperava que tivessem o mínimo de decência", retruquei. "Mas vocês trouxeram um chaveiro. E Larissa, o que tem nessa bolsa? O contrato de usufruto falso que você mandou imprimir na semana passada, aquele onde eu supostamente confesso que não tenho discernimento mental?" O silêncio que se seguiu foi absoluto. O rosto de Larissa ficou cinzento. Ela sabia que eu sabia de tudo. O plano deles estava exposto sob a luz crua daquela sala luxuosa, e não havia desculpa no mundo que pudesse salvá-los do que viria a seguir. Eu olhei para o relógio na parede. Eram exatamente 00:30 do dia 24 de dezembro. O Natal havia começado. O silêncio que se seguiu à minha revelação era tão denso que eu sentia como se pudesse cortá-lo com uma faca de cerâmica. Ali, sob a iluminação impiedosa de 6000K, que eu instalei para destacar a arquitetura da minha sala, minha família parecia uma trupe de atores de 5ª categoria, cujos figurinos foram arruinados por uma tempestade. O cheiro de maresia que eles trouxeram da trilha misturava-se agora ao odor de pavor e suor rançoso. Eu observava cada detalhe: a lama secando nas barras das calças de marca de Tales, o rímel borrado de Larissa, que a fazia parecer uma vilã de desenho animado, e o tremor incontrolável nas mãos de meu pai Genival, que ainda tentava segurar um resto de dignidade que ele nunca de fato possuiu. "Caleb, meu filho, você não pode estar falando sério", disse minha mãe, Araci, com aquela voz embargada que, durante anos, me fez sentir o pior ser humano do mundo por querer um pouco de espaço. Ela deu um passo hesitante sobre o porcelanato cinza acetinado, deixando um rastro de terra marrom. "Nós somos sua carne, seu sangue. Fizemos isso por amor, por preocupação. Você desapareceu, nos bloqueou. Achamos que estava em perigo, que tinha se envolvido com gente errada para conseguir tudo isso." "Gente errada, mãe?" Eu soltei uma risada curta, desprovida de qualquer humor, que ecoou pelas paredes altas e nuas da mansão. O som era seco, como o estalar de um galho morto. "A única gente errada que eu conheço está parada na minha sala às 2 da manhã, depois de arrombar minha porta de serviço.
O perigo que vocês temiam era eu finalmente ter mais sucesso do que o Thales, não era? Era eu não precisar mais das migalhas de atenção que vocês jogavam no chão da cozinha no Natal. O sargento Rocha pigarreou. Um som autoritário que fez Larissa saltar de susto. Senhor Caleb, precisamos proceder com a revista e a identificação formal. O senhor deseja que façamos isso aqui ou na delegacia? Façam. Aqui primeiro, sargento, respondi, cruzando os braços e sentindo o tecido frio da minha camisa de seda contra a pele. Quero que fique registrado nas câmeras de segurança, com áudio nítido, o que eles trouxeram para a minha festa de boas-vindas. Rocha assentiu e fez um sinal para os outros 2 oficiais. Com uma eficiência cirúrgica, eles começaram a revistar as mochilas e bolsas. O som dos zíperes abrindo parecia o de uma sentença, sendo lida. Quando o oficial retirou da bolsa de Larissa uma pasta de couro sintético, o rosto dela passou de um vermelho de raiva para um branco cadavérico, quase da cor das paredes de gesso da casa. Vejamos o que temos aqui, disse o sargento, folheando os papéis. Termo de consentimento para curatela provisória e gestão de bens. Interessante. Já vem até com um carimbo de um cartório que, se eu não me engano, foi fechado por fraude no ano passado. E olha só, uma via de um contrato de locação onde o Sr. Thales figura como locatário principal desta propriedade. Isso é mentira! Thales explodiu, a veia do seu pescoço saltando como uma corda tesa. Eu só queria organizar as coisas. O Caleb é instável, ele sempre foi o esquisito da família. A gente só queria garantir que ele não torrasse todo o patrimônio da família em bobagens. Patrimônio da família. Eu me aproximei dele, parando a poucos centímetros do seu rosto. Ele cheirava a cigarro e ao desespero de quem sabe que a mentira ruiu. Thales, você nunca colocou R$1 sequer nesta conta. Você mal consegue manter o seu carro com o IPVA em dia sem pedir dinheiro emprestado para o papai. Este patrimônio é meu. É o resultado das 18 horas por dia que passei programando, das auditorias de segurança que fiz para bancos internacionais, de cada feriado que passei sozinho em um escritório, enquanto vocês estavam em hotéis, fazenda pagos, com a aposentadoria da vovó. Voltei-me para Larissa, que tentava esconder as mãos algemadas atrás das costas. Os policiais já haviam agido assim que o documento de fraude foi confirmado. E você, Larissa? Incapaz. É assim que você me descreveu no grupo de WhatsApp que vocês criaram chamado Operação Iporanga. Sim, eu sei do grupo. Eu sou diretor de segurança cibernética, lembra? Entrar no servidor de uma rede social para recuperar logs de um plano criminoso contra mim foi a tarefa mais fácil da minha semana. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som do choro de Araci. Não era mais o choro teatral de antes, mas um soluço gordo, pesado, de quem percebe que a galinha dos ovos de ouro não só parou de botar, como armou uma armadilha para o fazendeiro. Caleb, por favor, não faça isso com seus irmãos. Pense no seu pai. Ele tem pressão alta e o coração dele não vai aguentar uma delegacia, ela implorava, tentando se aproximar de mim, mas sendo mantida à distância pelo olhar vigilante do sargento. O coração dele aguentou muito bem o planejamento do arrombamento, mãe. Retruquei, sentindo uma pontada de amargura no peito, mas sem deixar que ela subisse à garganta. O engraçado é que eu passei 30 anos tentando ser notado. Eu teria dado esta casa para vocês, ou pelo menos as chaves para virem quando quisessem, se tivessem me tratado como um ser humano. Mas vocês não queriam o Caleb. Vocês queriam o caixa eletrônico, que o Caleb se tornou. Genival, que até então permanecia calado, olhou para mim com um ódio frio. Você acha que é melhor que a gente porque tem paredes de vidro e uma piscina, não é? Você continua sendo o mesmo garoto insignificante que chorava porque não ganhou o carrinho eletrônico no Natal de 98. Você é um egoísta, Caleb. Um egoísta que vai morrer sozinho nessa casa fria. Se ser egoísta significa proteger o meu esforço de parasitas, então eu aceito o título com prazer, pai. Respondi calmamente. E sobre morrer sozinho, prefiro a minha própria companhia à falsidade de quem planeja me internar para roubar minha escritura. Sargento, pode levá-los. Eu farei a denúncia formal por invasão de domicílio, tentativa de estelionato e falsificação de documento público. Tenho todos os vídeos,
os logs das conversas e os depoimentos dos porteiros. Enquanto os policiais começavam a conduzi-los para fora, em direção à viatura que aguardava na penumbra do jardim, o caos se instalou novamente. Tales tentou resistir, gritando palavrões e ameaças, enquanto era forçado a entrar no banco de trás. Larissa chorava alto, chamando pelo meu nome de uma forma que antes me faria correr para ajudá-la, mas que agora só me causava fadiga. Meus pais caminhavam de cabeça baixa, a imagem da derrota absoluta. Fiquei parado na porta de vidro imensa, observando as luzes vermelhas e azuis da viatura refletirem nas ondas da piscina. O som das sirenes foi se afastando, sendo substituído gradualmente pelo som eterno do mar e pelo vento que soprava entre as árvores da reserva. O ar dentro da casa parecia subitamente mais leve, como se a saída deles tivesse levado embora uma nuvem de poluição emocional que pairava sobre mim há décadas. Caminhei até a cozinha, peguei uma taça de cristal e servi-me de um vinho que eu guardava para uma ocasião especial. O líquido rubi brilhava sob a luz da ilha de mármore. Eu estava sozinho na minha mansão, na noite de Natal. Pela primeira vez na vida, o silêncio não era um vazio de esquecimento, mas a plenitude da minha própria vitória. Eu não era mais o fantasma da ceia. Eu era o dono da casa. Mas eu sabia que este era apenas o começo do fim. O payoff legal seria longo, e eu precisava garantir que cada peça desse quebra-cabeça de vingança se encaixasse perfeitamente para que eles nunca mais ousassem pronunciar o meu nome sem sentirem o peso do que tentaram fazer. O amanhecer no Guarujá tem um brilho diferente. O sol surge por trás do horizonte do Atlântico, tingindo as nuvens de um laranja metálico que reflete nas águas calmas da Praia das Conchas. Naquela manhã de 25 de dezembro, o silêncio da minha sala não era mais o silêncio opressor do isolamento, mas uma sinfonia de paz. O cheiro de café fresco, moído na hora, preenchia os espaços onde antes pairava o odor do suor de invasores. Eu segurava a caneca quente entre as mãos, observando a névoa que subia da mata preservada ao redor da casa. A ressaca emocional da noite anterior ainda vibrava levemente nos meus nervos, mas havia um novo sentimento, sólido como as rochas da encosta, a certeza de que eu, finalmente, tinha estabelecido os meus limites. A equipe de limpeza que chamei em caráter de urgência já havia passado por aqui nas primeiras horas da manhã. Eles removeram a lama do porcelanato, higienizaram as superfícies tocadas e apagaram qualquer vestígio físico daquela invasão patética. Mas as marcas legais estavam apenas começando a ser impressas. O meu advogado, Dr. Montenegro, um homem que cobra por hora o que Tales ganharia em um mês de trabalho honesto, já havia me enviado a confirmação de que o flagrante fora convertido em prisão preventiva para Tales e Larissa na audiência de custódia, realizada por videoconferência. Meus pais, devido à idade e à ausência de antecedentes criminais graves, responderiam em liberdade, mas sob medidas cautelares rigorosas. Eles estavam proibidos de se aproximar de mim ou de qualquer propriedade minha. Eu me sentei na varanda, sentindo a brisa úmida do mar bagunçar meu cabelo. Abri o notebook e comecei a revisar as provas que o Dr. Montenegro usaria no processo, os logs das conversas no grupo de WhatsApp. Operação Iporanga era um compêndio de crueldade e ganância. Ele é só um nerd solitário, não vai ter coragem de chamar a polícia para a própria mãe, dizia uma mensagem de Larissa. Depois que ele assinar o termo de curatela, a gente vende essa casa e divide a grana. Ele que se vire num flat pequeno na capital, escreveu Tales, seguido por emojis de risada e cifrões. Ler aquilo agora não me causava dor, mas uma estranha sensação de desapego. Era como ler o roteiro de um filme de vilões medíocres que eu não fazia mais parte do elenco. Alguns meses se passaram. O verão brasileiro deu lugar àquela meia estação chuvosa e abafada, típica do litoral paulista. O processo avançava a passos largos. A perícia da Polícia Civil confirmou que a assinatura no contrato de locação apresentado por Tales era uma falsificação grosseira, feita a partir de um recorte digital de uma antiga procuração que eu havia assinado para que meu pai resolvesse questões de um carro antigo. O tiro deles não só saiu pela culatra, como os deixou expostos ao rigor da lei.
Thales foi condenado a 3 anos de reclusão em regime aberto, convertidos em prestação de serviços à comunidade e uma multa pesada que ele não tinha como pagar sem vender o próprio carro. Larissa, por ter sido a mentora intelectual da fraude documental, recebeu uma pena similar, mas a humilhação pública no círculo social dela foi o verdadeiro castigo. Ela perdeu o emprego em uma boutique de luxo quando o dono soube que ela tentou interditar o próprio irmão para roubar uma mansão. Recebi um e-mail da minha mãe em meados de maio. O título era Perdão. Ela escrevia com uma humildade que eu nunca vi em seus anos de matriarca absoluta. Dizia que a casa na Zona Leste estava silenciosa, que meu pai estava deprimido e que eles se arrependiam amargamente. Pediam dinheiro, se claro, alegando que os custos processuais e as multas haviam exaurido as economias da família. Eu li o texto 3 vezes. Na primeira, senti um resquício de culpa. Na segunda, senti ironia. Na terceira, não senti absolutamente nada. Respondi de forma curta e profissional, anexando o contato do meu advogado para quaisquer questões financeiras e reafirmando que a ordem de restrição continuava válida. A verdadeira vingança não foi vê-los algemados, embora aquele payoff visual tenha sido catártico. A verdadeira vingança foi a minha indiferença. Eu havia prosperado tanto, emocional e financeiramente, que o mal que eles tentaram me causar tornou-se irrelevante. Eu não era mais o Caleb invisível. Eu era o Caleb que eles não podiam mais tocar. Em junho, decidi dar uma festa na casa de Iporanga. Não foi uma festa ostensiva, mas um jantar para os poucos amigos reais que estiveram ao meu lado durante a ascensão da minha carreira e para os oficiais de polícia que me ajudaram naquela noite de Natal. O cardápio foi sofisticado, com frutos do mar frescos e vinhos que realmente harmonizavam com o clima, e não o espumante barato que Thales costumava comprar com o meu cartão de crédito. Enquanto brindávamos no deck observando as luzes dos barcos no horizonte, o sargento Rocha se aproximou de mim com um sorriso de canto de boca. Sabe, Caleb, eu já vi muita briga de família por causa de terreno e herança, disse ele, tomando um gole de água tônica. Mas nunca vi alguém manter o sangue frio como você. A maioria cede no último minuto, chora, retira a queixa. Você foi até o fim. Eu não fui até o fim, Rocha, respondi, olhando para a imensidão escura do mar. Eu apenas comecei a viver. A família que eu tenho hoje é a que eu escolhi, não a que o destino tentou me empurrar goela abaixo. O Natal seguinte se aproximava. Pela primeira vez em 31 anos, eu não sentia aquele aperto no peito ao ver as decorações de luzes nos shoppings. Eu estava em Milão, a trabalho, hospedado em um hotel onde o luxo era discreto e o serviço era impecável. Eu estava sozinho, mas não estava solitário. Enquanto caminhava pela galeria Vittorio Emanuele II, vi uma família brasileira discutindo alto por causa de sacolas de compras. O pai gritava com o filho, a mãe tentava mediar com uma voz cansada. Eu apenas sorri e continuei caminhando. Aquela frequência de rádio não me alcançava mais. Minha casa no Guarujá agora é meu santuário oficial. Às vezes, recebo cartas de cobrança em nome de Thales, que ele tenta pateticamente desviar para o meu endereço, achando que eu pagaria por descuido. Eu as envio diretamente para o lixo ou para o meu advogado. O ciclo de abuso foi quebrado com a mesma precisão com que um código de computador é depurado. Hoje, quando olho para a minha piscina infinita que se funde com o mar, não vejo apenas o meu sucesso financeiro. Vejo o reflexo de um homem que teve a coragem de ser o vilão na história de pessoas tóxicas para poder ser o herói da sua própria vida. O sal do mar limpa as feridas, e o tempo, aliado à justiça, cuida do resto. O Natal agora tem o cheiro que eu quiser, de liberdade, de conquista e, acima de tudo, de silêncio. Um silêncio que eu conquistei com cada gota de suor e cada decisão implacável. Eles queriam a minha casa, mas acabaram me dando algo muito mais valioso: o meu lugar no mundo, longe de todos eles.